Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje, por ser Shavuot, nós temos diversas reflexões sobre o tema no dia. E uma das questões que talvez seja relevante para quem está começando é a compreensão do que se trata. Nós chamamos Shavuot por um termo característico que é Zman Matan Toratenu, época da outorga ou da entrega da nossa Torá. Mas aí isso leva a uma questão bastante interessante. Não existe esse feriado registrado na Torá, um feriado de outorga da Torá. Então a questão é saber como que essa pode ser uma das Shalosh Regalim, né, uma das 3 festas de peregrinação, chamadas tradicionalmente de Regalim, se sequer consta na Torá a celebração, pelo menos da forma como nós a celebramos. Antes de começarmos, nós agradecemos aos nossos Havrotot, sem os quais o Beit Midrash não existiria. Tzidikule Mitzvah, a cada um de vocês, que mantém o Beit Midrash em existência. E nós vamos começar lembrando do período do Segundo Templo, obviamente, porque o período do Segundo Templo, ele também marca o período da elaboração do material escrito, que nós chamamos de material rabínico. E naquela época, o Shavuot era já identificado como o dia da revelação do Sinai. Então, primeira coisa é isso, é uma coisa já muito antiga. E a liturgia que foi elaborada expressa isso muito bem. E é na liturgia que nós temos essa expressão que eu utilizei no começo, de chamar Shavuot de Zman Matan Toratenu, de época da outorga ou da entrega da Torá. Então, embora desde o Segundo Templo se chame Shavuot de festa do Sinai, chamar ele de Zman Matan Toratenu foi uma inovação de alguém importante da tradição, que foi o Rav Amram, que foi um importante líder do século IX da comunidade judaica, e esse líder, na liturgia que foi desenvolvida na sua época, foi que ele popularizou o conceito de chamar Shavuot de Zman Matan Toratenu. Agora, essa expressão, Zman Matan Toratenu, é uma expressão problemática. Em primeiro lugar, porque o próprio texto não afirma que a Torá foi dada nessa data. Data em questão aqui é dia 6 de Sivan, que seria então a data de Shavuot. E também pela questão óbvia de que não se pode escrever um Sefer Torá num único dia. Torá é um trabalho bastante laborial. E até pelo método tradicional de que isso é feito, não tem como ter havido um dia só para a elaboração de um pergaminho tão extenso como esse. E ainda que se queira argumentar que não era a totalidade do pergaminho, uma parte do pergaminho, mesmo assim isso não é convincente o suficiente. Porque além disso, a Torá, como nós sabemos, ela tem uma narrativa fluida, que foi montada muito tempo depois. E que ela detalha não apenas as narrativas iniciais, os mitos iniciais da criação, a história dos patriarcas, o Êxodo, e esses eventos são todos dentro da narrativa antes da revelação do Sinai, mas também toda a experiência do deserto. E a Torá termina com a morte de Moshe. Então, se Moshe tivesse recebido todo o Humash no Sinai, então ele ia saber de antemão o que ia acontecer no deserto, o que ia fazer dele uma espécie de cúmplice de todos os problemas que aconteceram. E não é o que acontece na narrativa, porque na narrativa ele reage mal quando o povo reclama por falta disso ou por falta daquilo, ou quando a população não obedece a alguma diretriz que ele dá, ou quando acontecem revoltas e tal.
tudo isso daí, se Moshe soubesse de antemão, não faria nenhum sentido ter acontecido. Então, se Moshe soubesse que o povo seria punido por ele bater na rocha, então por que ele não evitaria fazer isso? Né? Se ele tivesse já na sua mão o pergaminho completo, contando esse tipo de coisa para ele. Então é claro que ele não tinha nada, a personagem em si não é narrada como em posse de nenhum tipo de pergaminho que estivesse contando a história deles mesmos. Né? E outra coisa, fora a questão ética, se ele tivesse feito isso, isso teria falsificado a história da Torá. Né? Então seria como se ele fosse um viajante do tempo, sabendo de antemão o que vai acontecer, e ele ia lá e interferir no que vai acontecer. E, portanto, aquilo que iria acontecer não aconteceria mais, porque ele interferiu. Aquele paradoxo do cara que viaja no tempo. Então não faz nenhum sentido imaginar Moshe com uma Torá na mão, com a história dele mesmo. Então a gente tem que pensar, quando começa a refletir sobre esse problema, a escrita, quando o Humash foi posto por escrito. Porque a grande questão é que a religião popularizou que o Humash foi colocado na totalidade por escrito. Mas o Humash mesmo tem todas as características de ser uma obra fragmentada e montada posteriormente. Mas essa não era a visão que os sábios tinham. Os sábios eram pessoas da antiguidade. E a maior parte das pessoas da antiguidade, não só sobre esse livro, mas sobre todo tipo de tradição que eles tinham conhecimento, eles tinham uma certa ciência de que o Humash não poderia ter sido escrito totalmente por Moshe. Isso não é uma novidade do modernidade. Isso era uma coisa que vem desde os comentaristas tradicionais. E uma vez que os sábios tinham tradições de Moshe, o profeta, ter sido o responsável pela Torá, e mesmo assim tinham partes da Torá que eles hesitavam em atribuir a Moshe, então uma das sugestões é que parte da obra foi escrita no final da vida dele, ou então até que ele escreveu pouco tempo antes, no fim da sua vida, durante as peregrinações no deserto. Então é isso que atesta, por exemplo, uma das discussões dos sábios que ocorre no Tratado de Gitin 60a. Amar Rabi Yochanan, Mishum Rabi Bna. Torah Megillah Nitna. Shneimar Az Amarti Ine Bati B'Megillah Sefer Katuv Alai. Rabi Shimon ben Lakish Amar Torah Chatuma Nitna. Shneimar Lokeach et Sefer Torah Azot. Então, o Rabino Yohanan disse em nome do Rabino Baná: a Torá foi dada pergaminho, ou rolo por rolo, pergaminho por pergaminho, como está dito. E aí ele cita um Terrilim 40, verso 8. Nesse Terrilim que ele cita, é dito: então eu disse, aqui eu vim, no pergaminho do livro está falando de mim. E aí veio o Rabino Shimon ben Lakish e disse: não, a Torá foi dada completa, como está dito. E ele cita Devarim 31:26, aonde está dito: toma este pergaminho, este Sefer da Torá. Então é curioso porque a palavra Megillah e a palavra Sefer, ambas indicam pergaminhos. Só no período moderno é que a palavra Sefer assume o sentido de livro. Sefer sempre foi um pergaminho. Então o que o texto está fazendo é diferenciando a Megillah como um pergaminho em partes e o Sefer como um pergaminho completo. Então o Rabino Shimon ben Lakish fez referência a um verso do Devarim que descreve Moshe entregando uma Torá aos levitas durante o seu último dia. 2 versos antes desse verso, portanto 31:24, a Torá fala que Moshe escreveu um Sefer. Então é o texto famoso, né? Vaihi
כחלות משה לכתוב את דברי תורה הזאת על הספר עד תומם. ויצב משה הלוויים נושאים אהרון ברית השם לאמור, לוקח את הספר תורה הזה ושמתם אותו מצד אהרון בריתי, השם אלוהיכם וחיה שן בך לעד. Então, quando Moshe havia escrito as palavras dessa Torá até o fim, ele ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança do Hashem, dizendo: tomem o Sefer Torá e coloquem ao lado na arca da aliança do Hashem teu Elohim, que fique ali como uma testemunha contra vocês, ou perante vocês. O Rabino Shimon ben Lakish interpretou isso como a primeira e a única vez, diga-se de passagem, em que o texto diz que Moshe escreveu uma Torá. E aí, portanto, ele diz que isso indicaria que a Torá foi escrita inteira, do começo ao fim, no final da vida dele. Portanto, se esse foi o ponto em que isso foi dito, então ele deve ter feito isso no final. E aí, inclusive, no comentário que o Nachmanides faz, o Nachmanides usa esse raciocínio também. Então, Nachmanides fala que quando ele desceu da montanha, ele escreveu o começo da Torá até o final da narrativa do tabernáculo. Então, ou seja, ele fez pela metade. E aí ele terminou a Torá no final do 40º ano, quando ele diz: toma o Sefer Torá e coloca na arca. Então ele fala, esse trabalho com essa posição é daquele que diz que a Torá foi dada pergaminho por pergaminho. Mas de acordo com aquele que diz que a Torá foi dada completa, todo o que foi escrito no 40º ano, quando então o Hashem ordenou a eles, né, quer dizer, a Moshe e a Yehoshua, escrevam essa canção para os israelitas colocarem nas suas bocas. E ele, o Moshe, colocar na boca quer dizer decorar, tá? Só para deixar claro. E ele, o Moshe, ordenou dizendo, toma essa Torá e coloca na arca. Então esse é o comentário do Nachmanides sobre esse assunto. Ok, parece um assunto claro, mas tem vários problemas com isso. Nós temos, na fonte tradicional, duas abordagens para o significado de Torá. Porque, ao contrário do que a religião costuma fazer, a palavra Torá não diz respeito aos primeiros 5 livros da Bíblia. Torá é uma expressão na Torá, na própria Torá, né? E ela quer dizer instrução. Então você pega o Sefer Devarim. O Sefer Devarim é chamado de Torat Kohanim. Então veja, ele não é uma Torá dos sacerdotes. Ele é a instrução ritual dos sacerdotes. Então a expressão Torá nem sempre quer dizer Torá. Muitas vezes ela quer dizer simplesmente as instruções que eu estou lhe dando. Então o livro dizer dá a ele esta Torá não significa dê a ele esses 5 livros. Pode muito bem significar dê a ele essa instrução. Né? Ordene a ele essas coisas que eu estou falando. E aí vai envolver toda a contextualidade do que estiver sendo dito. Então, a literatura rabínica nos trouxe 2 abordagens básicas para explicar o que significaria Shavuot como comemoração da entrega da Torá. Então, a primeira a gente costuma chamar de abordagem do Decálogo. E a segunda a gente costuma chamar de abordagem das mitzvot. Então vamos começar com a abordagem do Decálogo. Na literatura rabínica, a outorga da Torá é um termo intercambiável com Decálogo, com os 10 pronunciamentos. Por exemplo, no Talmud, que é a nossa fonte, Tratado de Shabat 86b agora, há um debate sobre o dia da revelação de Sinai. E você nota muito bem como que eles estão falando do assunto. Está escrito o seguinte: Tanu Rabanan, Beshishi Chodesh nitnu asarat debrot leIsrael. Rabi Yosei Omer, Beshivaa bo. Então, nossos sábios ensinaram, Tanu Rabanan. No 6º dia do mês, o decálogo foi dado a Israel. O Rabino Yossi disse, no 7º. Então veja, eles estão discutindo a outorga da Torá, mas os rabinos usavam como jargão da Torá o decálogo.
isso quer dizer que para os rabinos, Torá é sinônimo dos 10 pronunciamentos. E veja, o texto prossegue. Amar Abba, dechulei alma berosh chodesh ito lemedaber Sinai, u dechulei alma beshabat nitna Torá leIsrael, que fligi bikia dircha. Então Rava disse, todo aquele que concorda que eles chegaram no deserto do Sinai em Rosh Chodesh. E todos concordam que a Torá foi outorgada a Israel no Shabat. Eles só estão discutindo sobre a fixação da lua nova. Então, o que fica muito claro nesse Baraita é que ele discute a outorga do Decálogo, mas quando o Rava faz seu comentário no Baraita, ele se refere a isto como outorga da Torá. Então, e essa é a regra, antes que, né, isso não é uma variação de escrito. O Talmud tem vários manuscritos e às vezes aparece o texto diferente em algum manuscrito. Mas não nesse caso aqui. Nesse caso aqui, em absolutamente todos os manuscritos aparece da mesma maneira. Portanto, é absolutamente claro que os sábios entendiam Torá como um apelido do Decálogo, dos 10 pronunciamentos. E com essa informação, aparentemente, o que nós temos? O Rava e os editores do Talmud, os Amoraim e todos os sábios que trabalharam na preservação disso ao longo dos séculos, entenderam que esses dois conceitos, Torá e o Decálogo, é a mesma coisa. E isso se encaixa perfeitamente com a visão de Torá que era popular na época do Segundo Templo. Uma visão de que entendia Torá como os 10 pronunciamentos e usava os 10 pronunciamentos como símbolo da Torá. Mantendo, então, esse uso, nós temos vários comentaristas que usaram a frase Zman Matan Toratenu não como uma referência à outorga dos 5 livros que a gente chama de Torá, mas como uma lembrança da recitação do Decálogo. Então, um exemplo gritante disso é do Rabino Ovadia Hadaya. Rabino Ovadia Hadaya viveu entre 1889 e 1969. Ele foi autor de um responsum, era uma carta de resposta que ele dava sobre assuntos de Alahá de pessoas que se comunicavam com ele. E ele falou que se deve defender a prática de ficar de pé, por respeito, quando o Decálogo é recitado em público, né, em voz alta, durante os serviços da sinagoga. E essa responsa dele chama Yaskil Avdil, e o comentário que aparece, como envolve o Shulchan Aruch, é no começo do trecho do Orach Haim. A resposta dele é muito clara. Vetseveree Chag HaShavuot HaKadosh, Kiva'al Lanu Torah Lachog, Et HaChag Zman Matan Toratenu, Ma'amad Har Sinai Yom Kabbalat Aseret Adibrot. Né? Então ele falou tudo. Tome como evidência que no feriado sagrado de Shavuot, a Torá exige que celebremos a entrega, a outorga da Torá, a revelação do Sinai e o dia de que recebemos o Decálogo. Então, em suma, de acordo com esta abordagem indicada, Shavuot comemora a revelação do Decálogo do Monte Sinai. Essa é a Torá revelada no Monte Sinai, portanto, e esse é um evento específico apenas para essa data. Né? Então, o Devarim, verso 4, é o texto que deixa claro que Israel estava ouvindo o Decálogo, né, quando teve a revelação do Sinai. Então, faz todo sentido o comentário que era efetuado. E, por outro lado, a expressão Zman Matan Toratenu, agora na abordagem das mitzvot, se refere ao início do processo de revelação da Torá na narrativa para Moshe, que continuou na montanha por 40 dias. Né? Nós temos a narrativa fala que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Né? Então, todos esses números são simbólicos. Né? E uma vez, como nós falamos antes, que a Torá é recebida por Moshe numa montanha, e ela, portanto, não poderia ser um Pentateuco, porque não dá para escrever um pergaminho inteiro da Torá em cima de uma montanha numa noite, nem que seja nem 40 noites, não dá. Os rabinos, então, sugeriram, e os rabinos eram cientes disso, né,
de que a expressão Zman Matan Torateno não se refere à Torá escrita que nós temos, né? Porque é muito texto, é muito material para você compor ele em 40 dias, não tem como. E os rabinos simplesmente, vejam, eles não enfiavam mágica para explicar as coisas, eles não eram como religiosos hoje, eles não tinham essa predisposição para mentir deliberadamente. Tinha que haver uma tradição daquilo. Mesmo que fosse uma tradição mítica, mas tinha que ter alguma tradição, alguma informação que resolvesse a dificuldade. Senão eles iam pesquisar e senão eles pensavam com lógica. Isso era o modo de operação padrão deles. Então não, eles não iam dizer, ele conseguiu com mágica em 40 dias. Não, ele não fez isso, isso não é possível. Quem sequer que já viu um pergaminho de Torá na vida, sabe que aquilo ali leva às vezes anos para ficar pronto, um pergaminho de Torá. Então os rabinos sabiam disso e, portanto, eles não enfiaram explicações mirabolantes ali. Eles tinham respeito pela tradição, ao contrário do que acontece nos círculos mistificadores, né? Então eles não iam inventar e não havia nenhuma tradição indicando. Então eles resolveram concluir o que era óbvio para eles. Não se refere Zman Matan Torateno a um texto de Torá, do Humash, mas então a totalidade das mitzvot, não as histórias. Ou seja, o que Moshe recebeu ali foi o entendimento dos preceitos para ser capaz de elucidá-los e transmitir os seus princípios, que é o que os rabinos vão chamar depois de princípios da jurisprudência ou princípios interpretativos, e a estes nós apelidamos de Torá Shebel Peh, né? A Torá oral. Então, um exemplo desse conceito foi perpetuado por um outro grande nome, que é o Rabino Moshe Ben Avraham Met de Presmil. Esse rabino viveu entre 1550 e 1606. Ele fez uma descrição sobre Shavuot na sua obra Mateh Moshe, e nas leis de Shavuot, que ele comenta a respeito, ele diz que Shavuot era como o início do treinamento da Halachá para Moshe. Então, nas palavras dele, Chag Shavuot, Gam Ken Eno Ela Yom Echad, Lo Haya Raui Lomar Zman Matan Toratenu, Ela Yon Matan Toratenu. אבל אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, לפי שהיום הזה אינו יום מתן תורה ממש, כי מיום החג, אלא משה לחר, נתעסק בקבלתא וימי רבין מן ההר אל העם, ואין ומן העם על ההר. Então, o feriado de Shavuot, ele diz, que era de apenas um dia, não deveria ser apropriado dizer tempo da outorga da nossa Torá, porque não se outorga a Torá num dia, mas sim dia da entrega da Torá. Mas nós dizemos tempo da entrega da Torá, porque esse dia não é realmente o dia que a Torá foi dada, mas a partir do 50º dia do Homer, Moshe subiu na montanha e ficou ocupado recebendo por dias, indo da montanha para as pessoas e das pessoas para a montanha. Então veja, mesmo essa fonte tradicional não tinha essa visão que hoje é popularizada de uma Torá magicamente dada na montanha, né? Mesmo as visões tradicionais tinham noção de que isso era um símbolo para uma outra coisa. Então nós vemos esse uso, né, da Torá como mitzvah, como apelido da mitzvah, incluindo, portanto, a jurisprudência da Torá, Torá Shebel Peh, quando os rabinos falam de Moshe recebendo a Torá no Sinai também. Quando eles falam isso lá em Avot, no comecinho, eles dizem Moshe Kibel Torá mi Sinai, o Masra le Yehoshua, vi Yehoshua le Zikanim, Zikanim le Neviim, o Neviim Musra le Anshei Knesset Agdolá. Então Moshe recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu para Yehoshua, Yehoshua para os anciãos para os profetas passaram para os homens da grande assembleia. Então, como muitos comentaristas tradicionais observaram, a palavra Torá aqui nessa Mishnah se refere às mitzvot da Torá, como interpretada pela tradição rabínica, né? Ou seja, se refere aqui, a palavra Torá ali não quer dizer Torá, o texto do Humash, mas a jurisprudência da Torá. Então, o objetivo da Mishnah, inclusive, é defender a afirmação da tradição rabínica de que a interpretação adequada das mitzvot é a interpretação que eles receberam dos mestres, dos sábios, né? Ou seja, aquilo que foi passado tradicionalmente.
e que receberam de uma tradição que é uma tradição que precede ele de maneira imemorial. E, de fato, o termo Torá, portanto, é também um termo intercambiável com a expressão mitzvot, né, mandamentos, por toda a literatura rabínica. Então, você pega um texto clássico, como Vaikra Rabá 1:10, comenta o primeiro verso do Sefer Vaikra, onde você tem aquela cena em que o Elohim fala com Moshe na tenda do encontro. Então, no trecho do Vaikra Rabá, nós temos o seguinte: da tenda do encontro, Rabi Elazar disse, mesmo, apesar de que a Torá foi outorgada como obrigação para os israelitas do Sinai, eles não foram punidos por sua violação, senão até que ela foi ensinada para eles na tenda do encontro. Isso pode ser comparado a uma carta selada, escrita com ordens quando se entrasse na terra. Os cidadãos não são punidos por violar essa carta selada até que seja explicada para eles numa reunião pública. Dessa mesma forma, a Torá foi dada a Israel no Sinai. Eles não foram punidos por violá-la até que eles entraram na tenda do encontro e aprenderam. Isto é o que a Escritura pretendeu dizer, e ele cita agora Shira Shirim 3:4, né? Para a casa da minha mãe, ou seja, isso se refere ao Sinai. Para a casa dos meus pais, isso se refere à tenda do encontro. Foi então que Israel foi comandado a seguir essas leis. Então, embora o texto discuta a expressão Torá, que foi dada a Moshe no Sinai, fica claro quando você lê o Midrash que ele não está falando da Torá no sentido do Humash, os 5 livros da Torá. Ele está falando dos mandamentos, das regras rituais que as pessoas tinham que seguir. Aquilo era a Torá deles. Então, o Midrash está tentando argumentar que os israelitas não eram culpados por violar sistemas rituais, leis e regras e tal, até que Moshe os explicasse em detalhes publicamente na tenda do encontro. Então, com esses esclarecimentos, nós vimos que a expressão Torá, na expressão Zman Torá, Zman Matan Torateno, a época da outorga da nossa Torá, ela não é diretamente relacionada ao livro propriamente dito. Ela é direcionada a pelo menos 2 conceitos que, ainda que sejam relacionados, não são idênticos. Uma coisa é você entender a Torá como decálogo, e outra coisa é você entender a Torá como a totalidade dos mandamentos, ou um eufemismo para regras e mandamentos. Então, essa análise ela oferece 2 leituras diferentes sobre a frase Zman Matan Toratenu, e mostrando como tanto o tempo da outorga do decálogo, tempo no qual o divino começa a outorgar regras no livro, e da mesma forma o sentido que aparece no Sefer Shemot 24:14, Vayomer Hashem el Moshe el alei ahar ve'ayesh sham ve'etna lecha et haluchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah asher katavti lehorotam. Então Hashem fala para Moshe, suba na montanha, espere ali, eu vou te dar as tábuas de pedra, a Torá e a mitzvah que você inscreverá para os instruir. Então ali, né, é colocado na fala do divino, explicitamente, que a Torá e a mitzvah são coisas escritas. Então é possível que a frase vê a Torá, vê a mitzvah, que está separando, né, a Torá e a mitzvah, tenha a intenção de qualificar a frase anterior e explicar o que aparece nas tábuas de pedra. E nesse caso, então, o vav que aparece ali não vai ser um vav conjuntivo, mas elucidativo. E não obstante a isso, o que fica claro é que o verso pode estar descrevendo um conceito mais abrangente do que o conceito do decálogo. E esse verso aí é o verso que incomodou tanto intérpretes medievais que eles fizeram um grande esforço para fazê-lo significar qualquer coisa menos o que ele parecia que estava significando mesmo. Ou seja, que Moshe recebeu algum tipo de Torá e de mitzvah escrito nesse ponto. Mas o que é a Torá e a mitzvah que o Elohim escreveu? Então, do contexto, né, parece ser a coletânea do pacto, ou chamada coletânea da aliança. Ou seja, as leis que foram listadas nos capítulos anteriores a esse texto, que é o texto de Shemot 20, verso 19, até o Shemot 23, verso 19. E, desse modo, uma leitura pshat, uma leitura direta,
do texto do Shemot nos leva a uma terceira tradução da expressão Torá Missinai, que embora não tenha sido a intenção dos rabinos, com maior esforço, com maior estudo, você acaba concluindo isso, que a Torá que nós recebemos no Sinai, de acordo com o Sefer Shemot, é a coletânea do pacto. Né? Esse texto de Shemot 20:19 a 23:19. Esse é o texto que está sendo atribuído ao Elohim num livro, né? Ou no caso em tábuas, e esse teria sido entregue a Moshe na montanha. Então, essa análise é uma análise para nós vermos os múltiplos entendimentos da expressão Zman Matan Toratenu, né? Shavuot como época da outorga da nossa Torá, mas a nossa Torá é uma questão extremamente complexa. Né? Ela tem múltiplos sentidos, as frases foram ganhando novas acepções com o passar do tempo, e, não obstante a isso, nós utilizamos toda essa complexidade como motivação para o aprofundamento do nosso próprio estudo em cima dos temas relacionados aqui no nosso Beit Midrash e especialmente nessa época do ano relacionado a Shavuot. Muito bem, eu agradeço a sua atenção. Chag Sameach a todos os nossos colegas e colaboradores aqui no nosso Beit Midrash e até um próximo estudo por aqui. Leitraot.